Fala galera, tudo bom? Tio William aqui na área. Vamos fazer um duelo que as pessoas me pedem muito, que é Magazine Luiza versus Via Varejo. Eu já coloquei alguns dos dados na planilha aqui para a gente adiantar o nosso serviço. Então, vou falar aqui para vocês. O ativo circulante da Magazine Luiza passou de 6 bilhões 412 milhões para 6 bilhões e 35 milhões. Via Varejo, por sua vez, teve o seu ativo circulante caindo de 13 bilhões 544 para 10 bilhões 598. No passivo circulante, a gente já teve uma queda de 7% do passivo circulante da Magazine Luiza, passando de 5 bilhões 388 para 4 bilhões 972. Já na Via Varejo, esse valor caiu em 12%, passou de 15 bilhões 619 para 13 bilhões 690. Tudo isso aqui é referente ao período de 06 de 2019 até 12 de 2018 para os dados de balanço patrimonial, tá, gente? Passivo não circulante da Magazine Luiza passou de 1 bilhão 105 para 3 bilhões 999. Muito disso foi devido a mudanças de práticas contábeis aí exigidas para todas as empresas. E a Via Varejo passou o seu passivo não circulante de 6 bilhões 702 para 5 bilhões 787. O patrimônio líquido da Magazine Luiza nesse primeiro semestre cresceu 35%, passando de 2 bilhões 302 para 3 bilhões 110. E o patrimônio líquido da Via Varejo encolheu 8,96%, de 2 bilhões e 32 para 1 bilhão 850, tá? Agora eu vou pegar os dados da Economática para completar aqui essas informações, beleza, galera? Então, a receita dos últimos 12 meses da Magazine Luiza chegou em 16 bilhões 918. Não vou botar os números quebrados ali, porque o meu objetivo não é ser preciso nisso. 13,787 foi a mesma receita 12 meses atrás, tá? Quando a gente fala de EBIT, que é o lucro operacional, Earnings Before Interest and Taxes, a gente passou de 1 bilhão 119 para 1 bilhão e 25 milhões, que era 12 meses antes, tá? Contribuição social do lucro líquido, essa aqui é melhor eu até abrir o balanço da empresa e eu vou pegar lá rapidinho, tá? Então a gente vem aqui na parte da DRE da empresa. Para acessar esses valores muito rápido aqui, ó. Então, imposto de renda, ela pagou nos 12 meses findos aí. Vamos só conferir se os parâmetros estão certos. Aí, 12 meses, sempre no segundo trimestre fiscal. Aí a gente consegue comparar tranquilão. Olha aqui, ó, era 286, 289. Foi nos últimos 12 meses o que pagou de IR. E antes foi 176, 113. Tá? A gente já pode aproveitar até ver o lucro líquido da empresa, 827.930. E um ano antes, esse valor chegou a 546.332. Dividendos pagos aí, que a gente consegue ver no fluxo de caixa, 182 milhões. E um ano antes, esse valor chegou a 125 milhões. Beleza? E aí o resto a gente pode agora passar para Via Varejo, tá? Vamos pegar ali as informações da Via Varejo. Vamos ver se 12 meses no segundo trimestre, fechado, bonito. Coisa linda do papai. Aqui, ó.
Via Varejo não pagou nada de dividendos. No último período que ela pagou alguma coisa, ela pagou 46 milhões. O lucro líquido dela, a gente pode tirar aqui, ó, 554 milhões negativos. E ela vinha de um resultado anterior de 234 milhões positivos, tá? Quando a gente fala de IR, que a empresa pagou, ela passou pagando aqui 194 milhões nesses últimos 12 meses, e antes ela tinha tido um pagamento aí tá. Ah, não, aqui ela somou. A gente vai usar essa anotação, depois eu vou explicar por quê, tá? E aqui sim ela pagou 213 milhões de reais. Eu vou explicar por que eu estou botando esses valores aqui, ó. Tá vendo que quando a economática ela descreve o valor, ela bota um menos aqui? Então, quando ela põe mais aqui, é realmente você pagou isso. Quando ela põe esse número negativo, que nem ela botou aqui, quer dizer que você recebeu. Por isso que ela teve um lucro antes do imposto de renda de 748 milhões negativos, ou seja, um prejuízo antes do imposto de renda de 748. Depois que ela bateu esse crédito fiscal, esse prejuízo baixou para 554, tá? Beleza? E aí o EBIT agora a gente pode comparar também, 156 milhões nos últimos 12 meses, contra um valor anteriormente de 1 bilhão 248. E aí, quando a gente compara isso tudo com a receita passou 26 bilhões 196. Antes era 26 bilhões 637. E daqui a gente consegue tirar alguns insights, né, gente? Primeiro, a gente está vendo aqui que enquanto a receita da Magazine Luiza cresceu 22% nos últimos 12 meses, a da Via Varejo ficou aí em 1,66% negativa, tá? O EBIT da Magazine Luiza cresceu 10%, o da Via Varejo caiu 90%, o lucro líquido da Magazine Luiza cresceu 51%, o da Via Varejo caiu 336%, beleza? O que mais que a gente pode pegar de insight agora? A gente pode calcular a liquidez corrente das duas empresas. Liquidez corrente aí da Magazine Luiza ficou estável nesse mesmo período. Vamos ver se a gente consegue botar isso aqui na economática, só para conferir os valores. A gente vai aqui nos indicadores financeiros, liquidez corrente. A Via Varejo está com 0,8 e a Magalu está com 1,2, que nem indicado aqui na planilha, tá? Então estamos pelo caminho certo. Capital de giro, para quem não sabe como é que calcula, é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, gente. Então, o capital de giro da Magazine Luiza alcançou 1 bilhão e 62 milhões. Anteriormente, esse valor era de 1 bilhão e 23 milhões. Nada que tenha alterado muito aí a conta da empresa. E a Via Varejo ela passou de um capital de giro negativo de 2 bilhões para menos 3 bilhões. Tá? Isso aqui não é uma coisa que eu gosto, só para deixar claro para vocês. Vamos deixar aqui claro se esses valores eles estão em linha aqui com o que a economática está prestando. Olha só, 1 bilhão e 62, e aqui a gente vem na Via Varejo e vê se o resultado está batendo. Está batendo, 3 milhões e 92, tá? Então estamos no caminho certo. Necessidade de capital de giro já é uma conta um pouco mais rebuscada. Eu tenho que pegar o ativo circulante e subtrair o caixa, tá? Aí depois eu fecho parênteses, pego o passivo circulante e subtraio o endividamento de curto prazo. Muito tranquilo depois que a gente aprende a fazer.
Então, a necessidade de capital de giro da Magazine Luiza diminuiu bastante, ainda menos do que já era, tá? É importante deixar isso claro, porque a empresa ela está usando o dinheiro dos fornecedores para financiar suas atividades. A Via Varejo aqui vocês conseguem ver que ela usava antigamente 2 bilhões 429 milhões dos fornecedores, funcionários, impostos, para financiar suas atividades. Agora ela mesma está financiando, mas a gente consegue ver aqui facilmente que isso aí está sendo financiado com dinheiro de curto prazo, o que não é saudável no meu ponto de vista. Isso aí pode ser muito perigoso para a empresa, tá? Se tiver uma crise de confiança no mercado e ela não conseguir financiar, ela pode parar suas atividades simplesmente porque ela está financiando com um curto prazo 3 bilhões 691 milhões. Antigamente, ela tinha um caixa disponível para fazer isso e agora ela provavelmente deve estar atrás de preços baixos e aí ela está usando o máximo que ela pode desses 26 bilhões de receita que ela tem para pressionar aí os seus fornecedores, tá? O ciclo financeiro é a necessidade de capital de giro sobre a receita operacional. Praticamente, a Magazine Luiza ela trabalha com o dinheiro dos fornecedores, a gente consegue ver isso de novo aqui no ciclo financeiro em dias, ou seja, quer dizer, em reais, quer dizer que para cada R$ 1 que ela quer aumentar de vendas, ela precisa botar menos de 1 centavo de capital de giro, isso é muito bom. Quando a gente quer ver isso em dias, é só a gente multiplicar por 360, que a gente vê aqui que ela está financiando quase menos de um dia das suas atividades, enquanto a Via Varejo, que antigamente tinha um mês que ela contava com dinheiro do fornecedor para financiar as atividades, agora ela está botando 8 dias do bolso dela, tá? Vamos aqui para a rentabilidade do ativo agora, e aí a gente pode botar que o ativo total é o quê? Passivo circulante, mais passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, tá? A gente vê que a rentabilidade do ativo na Magazine Luiza está em 6,85%, um pouco melhor do que os 6,21% que ela tinha antigamente. E a Via Varejo bem pior, menos 2,6% de rentabilidade sobre o ativo. E antes, quando ela tinha lucro, ela tinha um valor de 0,96%, ou seja, nada que tenha mudado muito aí. Antes era muito bom e agora ficou ruim. Não, pelo contrário. Lucro líquido sobre patrimônio líquido vai ser quanto que a empresa está tendo de rentabilidade em cima do dinheiro dos sócios? 26%. Isso aqui a gente tem que comparar essencialmente com o custo de capital da empresa. Antes era 23%, ou seja, a empresa está melhorando nesses aspectos. E a Via Varejo, que antigamente tinha 11% de rentabilidade sobre patrimônio líquido, teve menos 30% nesse último ano. Tá? O capital investido, a gente consegue também fazer uma conta botando patrimônio líquido mais o endividamento líquido, ou seja, o dinheiro dos acionistas mais dos credores, ele financia as atividades da empresa. Então, quando a gente consegue comparar isso sobre a mesma base, a gente está querendo comparar empresas que basicamente a gente não está querendo ver se elas estão muito endividadas ou não, só o quanto que elas geram de retorno em cima do capital que elas têm ali na operação. E aí a gente compara isso com o NOPAT. O que é o NOPAT? É o EBIT mais, não menos, né? É o EBIT menos o que a gente paga de imposto de renda. Por isso que aqui eu botei negativo, tá? Porque ali eu vou somar esse valor. Então a gente pega o NOPAT da Magazine Luiza, a gente alcança 832 milhões, antes era 848 milhões, e aqui a Via Varejo a gente já consegue ver coisas com um valor positivo. Ela tinha um NOPAT de 1 bilhão e 35 milhões, passou para 350 milhões. E aí a gente consegue comparar isso, pega o NOPAT, e aí a gente soma o patrimônio líquido mais o endividamento líquido da empresa. Isso aqui tem que ser maior que o WACC, tá? Ou seja, se o WACC da empresa está em 10%, que é o Weighted Average Cost of Capital, que é o custo ponderado médio de capital, a gente vê que a empresa ela consegue gerar muito valor em cima do seu capital total, e é por isso que ela merece um prêmio aí sobre o patrimônio líquido, que a gente vai chegar ainda, tá? No caso da Via Varejo, ela tinha
um retorno sobre o capital investido de 40%, muito bom, mas era menor do que a Magazine Luiza. Isso baixou agora para 5,95%. Se o custo de capital da empresa fosse 6%, na minha cabeça, você tem que ter um valor igual ali de valor de mercado sobre o valor patrimonial, tá? Vamos ver quanto que está o valor de mercado da Magalu. Magalu aqui em relação a Magalu em relação a valor de mercado, a gente vai ali ver no Yahoo Finance. Não vou pegar do Economática não, tá? 55 bilhões 525. Enquanto a Via Varejo tem um valor de mercado de 8 bilhões 986. 986. Enterprise Value dessas empresas, a gente pode tranquilamente somar o valor de mercado mais o endividamento líquido. A gente vai chegar aí no Enterprise Value, é assim que a gente faz essa conta. Então a gente pode pegar aqui também e somar com endividamento líquido. E aí agora a gente pode fazer algumas relações, que é o quê? Preço da ação, 6,88, 6,92 aqui já. Ó. E da Magalu, 34,20. Então vamos ver o número de ações, já que elas só têm 3 a ação ordinária, quer dizer, a gente vai pegar o número de ações. A gente aqui também consegue pegar o número de ações. A gente consegue até pegar o preço-lucro aqui, do jeito que a gente tem. A gente pega o valor de mercado e divide isso pelo o lucro líquido da empresa. Tá? Eu poderia até fazer algo melhor, tá? Fazer algo mais em linha com o que eu já faço já. Pegar a média dos últimos 2 anos, já que a gente tem esses valores. Beleza? 80 vezes o lucro médio dos últimos 2 anos. E aqui a gente compara esse valor de mercado com a média do lucro líquido dos últimos 2 anos. É isso aí. Então, negativo o valor ali da Via Varejo. E agora a gente pode também pegar a média do EBIT desses últimos 2 anos, tá? E aí a gente pega aqui também o Enterprise Value e compara com o EBIT desses últimos 2 anos da Via Varejo. 18 vezes. Preço sobre valor patrimonial, a gente também consegue fazer. Aí não precisa fazer a média dos últimos 2 anos, tá? Enterprise Value sobre o patrimônio líquido. 7 vezes e 17 vezes. A gente consegue também alcançar os dividendos pagos sobre o valor de mercado. Na Via Varejo, isso não aconteceu porque ela simplesmente não pagou dividendo nos últimos 12 meses, já que ela teve prejuízo. Ela não é obrigada, nem que tivesse lá no estatuto falando, olha, você tem que pagar não sei quantos por cento do lucro em forma de dividendos. Como ela não teve lucro, ela não precisa pagar. Payout, o que é o payout? É dividendos pagos sobre o lucro líquido. Isso aí é bom fazer essa conta, tá? Aqui a empresa não teve, isso aqui é zero, né? É até negativo o payout. Então a taxa de crescimento dessa empresa, ela vai ser o que? 1 menos o payout vezes o retorno sobre o capital próprio. 20% de taxa, tá? E o Price Earnings Growth da Magazine Luiza fica em 3,89 vezes. Lembrando, o Peter Lynch, ele fala que isso aqui abaixo de 1 é barato, tá? Vamos aqui tentar fazer um valuation por Gordon. A gente vai pegar os últimos dividendos, a gente multiplica por 1
1,20, que foi a taxa de crescimento, né, que a gente calculou aqui, 1,2076. E a gente fecha esse parênteses. E a gente compara isso aqui com o quê? Eu pego um custo de capital, que eu vou botar de 13%, próprio eu vou botar de 22%. E vou subtrair aí o crescimento dessa empresa, tá? E aí a gente chega nesse valor aí de 17 bilhões para a empresa. Quando a gente compara o valor do preço-lucro, não, deixa eu ver aqui, F9, não, EBIT, F48, valuation por Gordon. Beleza. Então, isso aqui a gente tem que comparar, na verdade, com o lucro líquido, tá? Então, para mim, o valuation justo aí, preço sobre lucro justo, seria de 21 vezes aí para Magazine Luiza, tá? Aí, nessa mesma comparação, a gente poderia botar o Enterprise Value EBIT justo, né? O EV EBIT justo seria o quê? Pegar a relação de Enterprise Value, valor de mercado, multiplica pelo valor de mercado justo, faz a comparação disso com o último EBIT, tá? Então, o valor Enterprise Value EBIT justo seria aí de 15,91. Quando a gente pega esse valor e multiplica pelo EBIT aí da Via Varejo, a gente chega num valor justo para ela de 2.481. Mas não quero ser muito mal. Quero trabalhar assim, olha, foi um resultado atípico da empresa. Vou pegar a média dos últimos 2 anos. E aí a gente chega num valor justo aí de 11 bilhões para Via Varejo, tá? Ou seja, ela teria um pouco a se valorizar ainda. O preço justo da ação estaria em 8,60. E o spread justo aí de Magazine Luiza com Via Varejo estaria na ordem de 0,78, tá? Atualmente, vamos ver quanto é que está. Está 0,20 isso aqui, que é a Via Varejo sobre a Magazine Luiza. O que eu fiz aqui, gente? Eu indexei um ativo pelo outro. A gente fez o que a gente chamou de long and short, tá? E aí, Via Varejo sobre Magazine Luiza, atualmente, está 0,2. Quando eu acho que isso aqui deveria, o justo, ser 0,78. Então, o que a gente faz? A gente abre aqui o gráfico e vê que era para estar aqui, essa relação, tá? Então, quem quer operar baseado nesses cálculos aqui e acredita que tudo que eu falei é verdade, teria que fazer o seguinte: compra Via Varejo e vende Magazine Luiza short, tá? A gente não sabe se operacionalmente é possível isso, mas só para lembrar, isso aqui não é uma recomendação, gente. Isso aqui não é uma recomendação, é simplesmente um estudo que nos diz aí o quanto que essas empresas deveriam valer. Fechado? Fechado? Fechado, né? Tem aqui algumas inconsistências, que é o seguinte: a gente chegou nesse valuation baseado no crescimento aqui de Magazine Luiza. O que a gente poderia pensar também? Olha, se a Magazine Luiza ela tem um retorno aí sobre o ativo bem melhor do que a Via Varejo, a gente poderia dar um desconto nisso aqui, que é o quê? Se a gente chegou nessa avaliação multiplicando por 15 vezes 91 o lucro médio dos últimos 2 anos, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia botar
uma margem de segurança, que é o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui por 0,70, beleza? E aí a gente chegaria num valor de mercado de 7 bilhões 816, abaixo do que está hoje. E essa relação aqui entre preço justo da ação da Magazine Luiza e da Via Varejo chegaria a 0,55, que é o quê? A gente pegar esse valor e falar assim, não, olha só, é aqui. Mas mesmo assim ainda teria um upside, tá? Se a gente trabalhasse com uma margem de segurança nisso aí. Fechado? Lembrando, gente, isso aqui não é uma recomendação, é só um estudo, tá? O long short deveria ser 0,50 e 5, com uma margem de segurança. Beleza, gente? Então, você aí que está vendo esse vídeo até o final, eu quero que me mande um feedback, se gostou desse estudo, entendeu ele, e sugere aí uma nova dupla para eu fazer essa comparação e a gente entender qual seria o long short justo aí para essa empresa, beleza? Termino por aqui esse estudo e é só o começo, galera. Tamo junto.